E aí, gente? Tudo certinho com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Daniel Curado e espero muito abençoar a vida de vocês com mais uma mensagem. Sim, eu fiquei um pouco sumido, não teve vídeo nem sexta nem segunda. Peço desculpas desde já. E antes de começar esse vídeo, já quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Não só isso, mas como também deixar o seu comentário aqui embaixo. Isso é muito importante para que eu saiba qual está sendo o feedback de vocês. E outra coisa que eu queria falar antes de começar a mensagem desse vídeo é que a dinâmica nesse canal vai mudar. Só um pouco. Eu sei que esse canal já passou por algumas mudanças de dinâmica, de postagem, de vídeo e tudo mais. Começou com um vídeo na terça e na quinta, depois mudou para segunda e sexta, e agora vai mudar de novo. E a dinâmica vai ser essa. Segunda-feira vão ser vídeos curtos e sexta-feira vão ser vídeos normais, assim, que vocês já estão acostumados. De 10 minutos para cima, às vezes 12, às vezes 15, às vezes 25, por aí vai. Mas eu vou tentar focar na segunda-feira com vídeos de no máximo 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos ali. Vou tentar, gente. Vai ser bem desafiador para mim, porque eu gosto bastante de falar. E o Senhor tem trabalhado bastante isso comigo. Enfim, vamos para a mensagem de hoje. Bom, o tema do vídeo de hoje está muito relacionado com uma coisa que o Senhor vem falando comigo no secreto. Eu quero muito compartilhar isso com vocês. E vamos que vamos. Abra comigo no Salmos 81 e nós vamos ler do versículo 8 ao 16. E mais pra frente nós vamos ler o capítulo 84, mas não vai ser uma coisa seguida da outra. Primeiro a gente vai ler o 81 e depois nós vamos pro 84. Ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses. Não haja no meio de ti Deus alheio, e nem te prostres ante a Deus estranho. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu sustentaria com trigo mais fino, e eu saciaria com mel que escorre da rocha. Gente, esse texto começa com um clamor do Senhor e um lamento. Na verdade, o texto começa com uma celebração, mas aí no final do versículo 5, o texto muda completamente, e começa a ser o Senhor falando com o seu povo. Eu recomendo que você leia esse salmo inteiro, esse salmo é simplesmente incrível, é lindo, maravilhoso. Leiam a Bíblia, sempre vou falar isso. Mas há um clamor santo do Senhor para que os seus filhos o ouçam. Mas você está ouvindo o Senhor? E é esse o tema da mensagem. O Senhor está falando, mas você está ouvindo? Gente, esse trecho que a gente acabou de ler me pegou de uma maneira tão forte, que começa com o Senhor clamando. Ouve, meu povo, como eu queria te exortar, mas você não quis me ouvir. Então esse texto, ele é muito sobre um clamor de Deus, um clamor de um pai, para um filho que ele quer que o escute, sabe? Deus ele está o tempo todo falando com a gente, mas será que a gente está ouvindo? E será que a gente está querendo receber exortação e correção da parte do Senhor? Será que a gente está querendo seguir aquilo que Ele nos direcionou a fazer? Sabe, gente, Deus ele não brinca de ser Deus, Ele não quer sabotar as coisas e sabotar os seus próprios planos, não. Ele é um Deus preocupado, Ele é um pai que quer o melhor para o seu filho. E ele sempre tem uma direção que vai levar os seus filhos para um bom caminho, sabe? Nenhum pai que o filho lhe pediria pão lhe daria uma pedra, ou se pedisse um peixe lhe daria uma cobra, nenhum, sabe? E se o pai terreno não faz isso, imagina o pai celestial. Há um clamor da parte do Senhor, mas o povo de Israel aqui nesse contexto se virava e não queria ouvir. E o Senhor diz claramente, aqui ó, no versículo 12. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Deus, ele está o tempo todo nos chamando para fora, nos chamando para caminhar e viver os planos que ele tem para nós. Mas será que a gente está disposto a seguir esses planos? Será que a gente está, de fato, preocupado com o que Deus está pensando? Será que a gente está dando o devido valor ao direcionamento que ele está nos dando? Porque não adianta apenas ouvir. Você pode até ter ouvido e
e ouviu a direção que o Senhor te deu, mas você seguiu, porque aqui no versículo ele fala exatamente assim. Se o povo, aqui no versículo 13, se o povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Então não basta apenas ouvir, mas tem que botar em prática também. Há um clamor muito grande do Pai por isso. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo trazer aqui para vocês? Tem muita gente que não está ouvindo da parte do Senhor e nem está buscando ouvir da parte do Senhor. E só está vivendo a vida do jeito que a pessoa quer. E isso vai dar ruim. No final das contas vai dar ruim e vai ser pesado. Mas tem gente que tem buscado o Senhor, ouvir um direcionamento e não está querendo seguir. E aí é justamente isso, porque o Senhor levanta no versículo 13 que a gente acabou de ler, se Israel me escutasse e se andasse nos meus caminhos. Então não basta apenas escutar. Tem muita gente que escuta, mas endurece o coração e não põe em prática. Vocês conseguem entender disso que eu estou falando? Eu até fiz uma série inteira. Fica a dica aí, assista a série, que é sobre a parábola do semeador, que é avaliando o nosso próprio coração. Se o nosso coração está endurecido, não tem como a gente pôr em prática aquilo que Deus nos direcionou, ou aquilo que a gente ouviu da parte do Senhor. Tem até uma passagem que fala justamente sobre isso, que é Hebreus 3, 7 e 8. Que o Espírito Santo fala: hoje, se escutardes a minha voz, não endureça o vosso coração como foi no dia da provocação, no dia da tentação do deserto. Então, não basta apenas a gente ouvir e buscar ouvir do Senhor, mas também tem que haver um posicionamento de obedecer aquilo que nós recebemos da parte do Senhor. E se a gente ouve e anda naquilo que o Senhor tem nos direcionado, a gente é completamente suprido no Senhor. O Senhor não nos levaria a andar para cair no abismo. O Senhor não é esse tipo de pessoa, esse tipo de pai. Ele não é. Tudo que ele tem é com propósito. E tanto que ele deixa isso bem claro no último versículo desse capítulo, que é o 16. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Gente, o trigo mais fino, o alimento mais fino, a provisão. O trigo tem muito a ver com alimento e provisão. E o mel tem muito a ver com prazer. Então, ele te sustentaria com o trigo, a provisão, o alimento, algo que é essencial para a vida, com o trigo mais fino, com melhor do que essa vida pode te dar. E não só isso, como também ele te daria mel que escorre, te daria mel que escorre da rocha. Na verdade, te saciaria com mel que escorre da rocha. Que é um lugar que não tem como se escorrer mel. É um lugar totalmente improvável, sabe? Quando a gente olha, tipo, mel escorrendo da rocha, não tem. Mas a rocha não só simboliza um lugar de prazer de um lugar improvável, mas também representa Cristo. Porque Cristo é a nossa rocha e Cristo é o nosso fundamento. Então ele não só nos dá o trigo mais fino, que é a nossa provisão, mas como ele também traz um prazer e saciar esse prazer em Cristo, no nosso Salvador, naquele que nos salvou, naquele que nos redimiu. Mas para isso nós precisamos ouvir a sua voz, se preocupar com aquilo que o Senhor tem a nos dizer e obedecer aquilo que o Senhor nos direcionou. E aqui, nesse capítulo, Deus está levantando um clamor e está levantando também um lamento, porque o povo dele não quis escutar. E como ele queria que Israel o escutasse. Como ele queria e como ele quer que o povo dele, que os filhos dele o escutem. Entende? Há um lamento da parte do Senhor. Ele deseja exortar os seus filhos. Ele deseja consolar os seus filhos. Ele deseja direcionar seus filhos para o melhor. Para a eternidade. Para ter um relacionamento vivo, puro e limpo com Ele. Vocês conseguem entender isso? E esse é o lamento da parte de Deus, do nosso Pai. E existe um texto na Bíblia, na verdade vários textos na Bíblia, que exemplifica bem esse filho que ouve o Pai. Não só ouve, mas como também põe em prática. E eu quero que você abra comigo lá em Salmos 84, que são os salmos dos filhos de Corá. E vamos lá, vamos ler ele todo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo.
O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Esse é o filho que ouve o Pai. Não só ouve o Pai, como também responde o Pai. E tem prazer nele. E não só isso, mas como também deseja estar com ele para sempre. O mais impressionante é que esse salmo foi escrito pelos filhos de Corá. Filhos de um pai que não ouviu a Deus. Não só não ouviu a Deus, como também se rebelou. E liderou uma rebelião com 250 pessoas. Esse fato nos mostra a maneira que Deus transforma as situações. E que a nossa criação não determina o nosso final. Os filhos de Corá foram totalmente diferentes de Corá. Eles ouviram a Deus e decidiram ser tementes a Ele e seguir o caminho dele. E com isso, eles alcançaram prazer no Senhor. E não só prazer, como também provisão. Não só provisão, como também felicidade. Porque no final ele fala, felizes são aqueles que confiam no Senhor. E a nossa felicidade está em confiar no Senhor. Porém, aquele que não ouve o Senhor e nem responde aquilo que o Senhor direcionou, não consegue ter paz, não consegue ser feliz. Só vive de maneira pesada. Nas tribulações, quando as tribulações vêm, que a tribulação e a dificuldade vêm para qualquer pessoa, não consegue ter paz e se vê desesperado, não conseguindo achar solução e nem uma luz no fim do túnel. E isso é diferente para aqueles que obedecem, ouvem e obedecem aquilo que o Senhor direcionou. Eles conseguem descansar porque eles sabem que o Senhor os ouve. Não só isso, mas como também eles sabem que estão no caminho e têm prazer no Senhor, conseguem ser felizes, conseguem se alegrar, conseguem se alegrar no Senhor, porque eles confiam no Senhor e sabem que o Senhor é o Pai que cuida de todas as coisas e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, toda aquela situação, toda tribulação vai produzir em nós, como diz lá em Romanos 5, do 1 ao 5, recomendo que leiam, que fala que a tribulação produz perseverança, experiência e esperança. Ora, a esperança não confunde porque o amor é derramado sobre as nossas vidas através do Espírito Santo. Então produz em nós algo, sabe? Só que, gente, uma coisa que eu quero deixar bem claro é que ouvir Deus não significa que o que o Senhor vai falar pra gente vai ser só tipo, olha, eu vou te abençoar e yeah! Não, não só isso, mas também tem repreensão nisso tudo. A gente precisa saber escutar as repreensões do Senhor. Porque nós somos seres humanos, nós somos suscetíveis a pecar, nós somos suscetíveis a errar, e o Senhor é misericordioso para nos perdoar, sim. Mas tem pontos na nossa vida que nós precisamos mudar para não viver uma vida longe de Deus. E para isso o Senhor nos exorta. E bem-aventurado é justamente o salmo que a gente vai ler agora. Abra sua Bíblia lá em Salmos 94 e nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 15. Diz exatamente assim: Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança. Mas o juízo se converterá em justiça, e segui-la-ão todos os de coração reto. E tem outra passagem que eu quero deixar para vocês, que é Hebreus 12, do versículo 4 até o versículo 13. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige?
Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos, e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Nós precisamos aprender a ser exortados pelo Senhor. Isso, como o próprio texto diz, pode não ser motivo de alegria no início, até mesmo de tristeza, tipo, poxa, meu Deus, que duro. Mas isso vai produzir um fruto tão abençoado e tão bom, que é justamente aquilo que a gente leu lá em Salmos 84, que diz assim no versículo 5: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Então, aquele que ouve o Senhor é aquele que confia no Senhor. Aquele que é exortado pelo Senhor é filho e consegue confiar no Senhor porque sabe que o Senhor está exortando para o melhor. E quando nós aprendemos a ouvir e sermos exortados pelo Senhor, acontece isso com o nosso coração. O coração se encontra os caminhos aplanados. Esses caminhos aplanados são caminhos próprios para a construção, são caminhos próprios para a edificação. Então esse coração que é ensinável, que a gente abordou inclusive na série Semeando em Boa Terra, é um coração que escuta o Senhor e põe em prática aquilo que o Senhor está dando. E isso é construído valores eternos, construções que não são abaladas, porque estão construídos em caminhos planos, em caminhos propícios para a construção. E aí ele fala aqui, ó, no versículo 6, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada uma delas aparece diante de Deus em Sião. Então, no meio da dificuldade, ele não fica resmungando e fica, ai meu Deus do céu, não sei o que, não sei o que lá. Não. É a pessoa que, mesmo passando por caminhos áridos, faz de lá um lugar para a bênção acontecer. Faz de lá não um motivo de empecilho para a provisão de Deus acontecer ou sobrenatural de Deus acontecer. Não. Ele faz de um caminho árido um caminho impulsionador para as bênçãos do Senhor, porque ele está sempre atento a ouvir a voz do Senhor. Tanto o direcionamento quanto a repreensão. Nós precisamos aprender isso para termos um coração ensinável, um coração que abraça a palavra do Senhor, que está pronto para ouvir e pôr em prática aquilo que o Senhor está direcionando. Então, é isso, gente. Mais uma vez, peço desculpas por não ter postado nem vídeo na sexta-feira, nem vídeo na segunda-feira. Esse vídeo está saindo na terça. Vai sair na terça, em nome de Jesus. Mas é para compensar o de segunda-feira. E a partir daqui vai começar a dinâmica do canal, que vai ser sexta-feira esses vídeos mais trabalhados. Esse daqui é o último vídeo, que em teoria era para ser segunda, que está sendo mais longo. E sexta-feira vai ser vídeos longos. Segunda-feira vão ser vídeos mais curtos, de 5 a 6 minutos. E é isso. Vamos ouvir o Senhor e vamos pôr em prática aquilo que o Senhor nos direciona. E vamos aprender a ser exortados. Ficar menos de mimimi e mais de hahaha. Ai, Senhor. Um beijo no coração de melão de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ai, meu Deus. Tô conseguindo sair. Ah.